Bom dia, a gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje o ensaísta, compositor, cantor, músico, grande especialista em futebol também, o José Miguel Wisnik, que se dispôs a vir aqui ao nosso encontro em plena Copa do Mundo, né? A gente vai tá acompanhando à distância aí uma das oitavas de final no momento em que fazemos esse encontro. Mas futebol é um assunto com o qual ele tem tanta familiaridade que até escreveu um dos ensaios mais importantes sobre o tema, enfim, dentro da literatura brasileira, dentro do ensaísmo brasileiro. Tudo bom, Zé Miguel? Tudo ótimo, Manuel. Bom dia. Bom dia, obrigado pela presença aqui no Segundas Intenções, principalmente levando em consideração o contexto futebolístico, né, que nos cerca. Obrigado a quem está aqui presente na biblioteca, a quem nos segue pelo Facebook. O Segundas Intenções acontece 2 vezes por mês, uma vez aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, a outra na Biblioteca de São Paulo, então são 2 encontros por mês. E eu convido as pessoas a virem, a voltarem a vir às bibliotecas, porque durante a pandemia todo mundo passou a nos acompanhar pelo Facebook, e aí a gente tem os eventos aqui na biblioteca que não são tão calorosos, porque o público ainda não se acostumou a fazer o acompanhamento remoto via plataformas digitais. Então convidamos todos a virem aqui para fazerem esses encontros. Zé Miguel Wisnik, enfim, como eu falei inicialmente, é um artista intelectual de múltiplas abordagens, tanto da literatura quanto da música erudita, música popular, da cultura brasileira, enfim, compositor, acaba de lançar o disco Vão, sobre o qual a gente vai conversar aqui, publicou livros sobre música como o som e o sentido, publicou um livro chamado Sem Receita, que reúne seus ensaios sobre música e suas canções, as letras de suas canções, entrevista, uma série de... É um livro bastante variado a respeito da produção artística e também intelectual do Zé Miguel. Publicou Veneno Remédio, que é um livro fundamental para se entender a relação, a importância que o futebol tem na cultura brasileira e até como interpretação do Brasil, né? O futebol se torna, através do livro dele, ou pelo livro dele, uma lente pela qual a gente olha o país. E recentemente publicou, enfim, é uma produção vasta, eu estou mencionando coisas muito pontuais, mas as mais importantes, salvo engano meu. E recentemente publicou também Maquinação do Mundo, um livro que tem o subtítulo Drummond e a Mineração, que é um livro impressionante porque ele tira, a gente vai falar dele também, ele extrai do fato histórico e econômico da exploração mineral da região de Itabira, cidade natal de Drummond, uma série de elementos concretos que aparecem na obra do Drummond, ressignificando e ampliando a interpretação da obra do Drummond, principalmente o poema Máquina do Mundo, que a gente lê como um poema cosmológico, um poema metafórico, e o Zé Miguel, sem ignorar ou sem deixar de levar em consideração as interpretações canônicas, né, assim, tradicionais da Máquina do Mundo, ele amplia as possibilidades interpretativas a partir de um olhar sobre aquilo que o Drummond escreveu nas suas crônicas, na sua própria poesia, mencionando esta depredação ambiental que está na obra do Drummond. Enfim, desculpe fazer essa intervenção longa, essa apresentação longa, coisa que eu não costumo fazer aqui no Segundas Intenções, mas é que o Zé Miguel pede pela riqueza da sua produção ensaística e artística, uma interpretação um pouco mais longa. Aqui no Segundas Intenções, a gente começa fazendo o seguinte: na primeira meia hora, a gente conversa um pouco com o convidado, com o escritor, com o autor, para ele falar um pouco da sua experiência antes de virar escritor, ou virar, como no seu caso, também compositor, ensaísta, etc. Então, eu queria te perguntar, Zé Miguel, como é que foi sua aproximação a esses universos que você hoje, nos quais você está imerso hoje, né? O universo da poesia, da literatura, da música, do futebol. Como é que foi a sua trajetória prévia, antes de você se tornar alguém com reconhecimento público e intelectual? Bom, muito bom dia.
aos que nos escutem, aos que estão aqui. Que prazer a gente poder ter essa conversa, essa interlocução, e é sempre um privilégio conversar com o Manuel, que é um entrevistador, né, um interlocutor que tem uma visão ampla, abrangente, né, dos temas e dos trabalhos, e inclusive me sinto muito feliz com essa pergunta que remete ao que é mais remoto, né? Ou seja, de onde que parte a nossa relação, quer dizer, os vínculos com aquelas coisas que nos trazem, né, até aqui, depois a gente escrever coisas e tal. Para mim, eu quero dizer que todos os temas que me trouxeram para os livros que eu escrevi, estavam contidos na minha infância, na minha vida, em São Vicente, que eu sou da Baixada Santista, né? Essa cidade que é colada em Santos, e eu estudei em ótima escola pública, num tempo em que a escola pública era de uma qualidade assim, excepcional. As escolas públicas eram melhores, claramente, do que as escolas particulares, né? E isso, para mim, teve uma coisa muito forte, porque eu tinha uma relação com a literatura, com as aulas de português, com os professores que eu tive, que me despertaram desde sempre uma vontade de seguir aquilo, eu queria ser escritor, digamos, conforme eu lia, ou seja, tinha muito estímulo, muita motivação. É isso mesmo, eu posso ir tão longe assim, Manuel? Deve. Isso. E assim, eu costumo perguntar, só para você saber, para todos os autores que vêm aqui, qual é o primeiro livro que você lembra? Não o primeiro livro que leu, que é difícil, mas o primeiro livro que te marcou, que, assim, você, né, que você localiza na sua história afetiva, que depois vai ter uma reverberação na sua história, enfim, como escritor, como a história intelectual, a trajetória mesmo mais madura. Isso. Então é o seguinte, além de ter a escola, tinha o fato de que na minha família tinha um tio, um casal, na verdade, tio e tia, cuja casa era toda cheia de livros. Você entrava e todos os corredores, os quartos, tudo aquilo era livros e livros. A gente estava dentro de livros. E eu, então, antes de aprender a ler, eu fiquei fascinado pela existência daquilo tudo. E até me lembro que esse meu tio, ele me mostrou, porque eles viram que eu tinha curiosidade por aquilo, então, né, reforçavam o negócio. E meu tio, ele me mostrou, olha, esse livro aqui está chamando muita atenção. Eu ainda não tinha entrado no primeiro ano, e era Grande Sertão Veredas, que e eu peguei Está assim, chamando muita atenção, é ótimo hoje em dia, né, nessa época. Mas então, em 1956 ali, era um negócio. E eu peguei e vi que aquele livro era meio diferente dos outros, né? As letras, porque olhando assim não tinha separação dentro, ele era um bloco assim, uma coisa. Mas daí que quando eu aprendi a ler, os padrinhos que frequentavam a mesma casa passaram a me dar a coleção infantil do Monteiro Lobato. Então, toda ela. Então, eu ia lendo um por um, e para mim, eu acho que foi muito, com tudo que se discute hoje de Monteiro Lobato e tudo mais, as questões raciais envolvidas ali, isso é uma figura controvertida do autor. Eu acho que a existência daquele mundo, porque você entrava no sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que afinal depois o Gilberto Gil consagrou, né, essa experiência do sítio do Pica-Pau Amarelo como um mundo paralelo, né, que você entrava, mas Dona Benta, por exemplo, podia conversar com Sócrates, o filósofo, né, e a Grécia Antiga, os 12 Trabalhos de Hércules, Dom Quixote. Em suma, tinha uma coisa que era rica assim. Bom, isso quanto aos livros, mas ao mesmo tempo, em São Vicente era o lugar onde o futebol, em Santos, ali a mesma ilha, Santos São Vicente, era o lugar onde tinha o Santos Futebol Clube,
né? O Jabaquara, a Portuguesa de Desportos, 3 times na primeira divisão do campeonato, mas também Portuguesa Santista. Hã? Portuguesa Santista, né? Português, eu falei o quê? De Desportos. Ah, desculpa. Essa é do Canindé. Não, desculpe, a minha pressa aqui de falar e... Portuguesa Santista, com certeza, Jabaquara, Santos, futebol de várzea, né, que os domingos todos a cidade se transformava, porque todos os bairros tinham seus times e tal, e o futebol de praia que a gente jogava. Então, ou seja, isso me trouxe, no final das contas, para escrever Veneno Remédio, Futebol do Brasil, literatura e tal, e música também, porque Santos tinha... o Festival de Música Nova tinha uma coisa importante, tinha o coral, o madrigal Ars Viva, que fazia um repertório desde música medieval até música contemporânea, um negócio, era um polo de música contemporânea, o Santos era aquela altura, e São Vicente tinha uma coisa provinciana, mas também muito animada. Em suma, eu agradeço... Gilberto Mendes, né, cujo centenário se comemora esse ano, né? Foi esse ano, ele é de 1922, né, e comemorou-se o centenário do Gilberto Mendes nessa altura. Ele fazia, todo ano, heroicamente, um festival de música nova, em que a gente ouvia grandes obras lá em Santos e tal. Então, tudo isso me formou, portanto, tanto você fez uma introdução longa, porque tinha os vários temas, todos eles estavam presentes lá nesse mundo paralelo, que era nesse universo da cidade, né? E como é que se deu a sua dupla formação musical e literária? Então, se deu assim, aí eu comecei a estudar piano quando eu tinha 7 anos, eu fiz o conservatório, que o curso de piano durava 9 anos, e eu tinha a intenção de ser pianista clássico. Quando eu terminei o conservatório, eu fui estudar com o professor Souza Lima, que era um grande maestro, compositor e pianista e tal, aqui em São Paulo. Então, eu vinha uma vez por semana e eu toquei com orquestra. Eu estava no caminho de ser pianista clássico, né? Dediquei muito isso. São muitas horas de estudo diário. Você chegou a se apresentar, né? Assim, eu toquei o concerto número 2 de Saint-Saëns com a orquestra, como solista da orquestra do Teatro Municipal, ou seja, eu estava encaminhado para uma carreira de pianista clássico. Ao mesmo tempo que eu queria ser escritor, respondendo a sua pergunta, eu não sabia como é que combinava as duas coisas, porque como é que podia ser uma coisa e também a outra, mas essas coisas a gente não pergunta, a gente vai tocando e tal, até que você chega ao momento de crise, né? Que estava anunciada, só eu que, quer dizer, não tinha noção de como seria isso. Porque eu entrei no curso de letras para ser escritor, mas eu estudava piano e tinha esses compromissos todos do investimento com o piano. E aí é que eu fiquei dividido, porque eu entrei na faculdade, na Maria Antônia, Faculdade de Filosofia, onde o mundo estava explodindo de acontecimentos, né? Era os festivais de música popular, né? Os festivais da canção, os cinemas estavam passando Terra em Transe de Glauber Rocha, o movimento estudantil no Brasil e no mundo, ali tudo isso, o Teatro Oficina e o Rei da Vela, o Teatro de Arena, tudo isso ficava em volta da faculdade. Então, aquilo era um mundo, e onde que eu tirava agora cabeça, né? E concentração para estudar Mozart, entendeu? Sonatas de Beethoven, no meio disso tudo. Então, nessa hora que eu fiquei sem saber que caminho eu dava para isto, né? E eu não fui capaz de dizer que eu não ia ser pianista, embora aquela vida de passar estudando, fechado, fazer concertos, que aquela altura pianistas tocavam de casaca, imagine isso. Então, você fazer um recital de casaca enquanto Gilberto Gil está tocando Domingo no Parque, entendeu? E todas aquelas coisas, a canção, né, apresentando. Então, foi nessa hora que eu não consegui dizer que eu não era, tomar a decisão de parar com o piano.
eu fiz como tantas vezes a gente faz na vida nessas situações. Eu fui esquecendo minhas partituras, eu fui perdendo minhas sonatas de Beethoven, ou seja, eu fui fazendo de um jeito que foi inviabilizando a minha carreira pianística sem declarar isso. E quando eu aceitei ser professor num cursinho para dar aulas de literatura, aí foi o golpe fatal, que não era mais possível ser professor num cursinho em Santo André, perder as partituras e tocar no Teatro Municipal. Não dava mais, entende? Então, essas coisas todas me levaram... aí terminou o mundo do piano clássico como profissão. Mas ficou a música e as canções. E aí, nessa mesma época, eu fiz uma primeira canção e eu pus no Festival Universitário da Canção, e quem cantou foi a Laíde Costa, que estava isso em 1968. Ela estava na lista dos intérpretes possíveis e tal. Imediatamente eu escolhi a Laíde Costa, ela cantou essa canção, e isso me fez ali como que entrar para a música. Só que aí veio o AI-5, terminaram os festivais, terminou aquele mundo, e eu virei professor de literatura. Então, assim, durou tempo para eu conseguir, anos depois, retomar com a música, né? E já que falamos de Alaide Costa, ano passado, em final de 2020, gravar um disco com a Alaide Costa, em que ela canta, inclusive, essa música de 50 anos atrás. E o disco se chama O Anel, porque é o anel que ela me deu naquela ocasião daquele festival, e do qual ela nunca se esqueceu, né? Então, isso tudo dá uma espécie de sentido, né, para essa questão que a gente está falando, que é ter muitos caminhos, né, mas, afinal, abraçar os caminhos, se abraçarem num só, que, afinal, virou essa relação com música, literatura e futebol. E, no fundo, você acabou deixando de ser, vamos dizer assim, um pianista no sentido de ser um intérprete de música, mas a música continuou muito presente e de maneira talvez até mais visceral no seu trabalho. Você passou a ser compositor, a escrever muito sobre música, algo sobre o tema sobre o qual a gente vai conversar depois. Ou seja, a música ela desapareceu de alguma maneira, você foi deixando morrer uma faceta. Mas uma faceta que talvez o tornasse a sua vida menos rica do ponto de vista simbólico, subjetivo, do que ela é, né? Porque assim, a sua relação com a música é muito mais intensa sendo um compositor e alguém que pensa essas relações entre a música, a literatura, a poesia e aborda isso nos seus ensaios, mas traz isso também para as suas composições. Né? Seus discos sempre têm canções em que a literatura está presente de alguma forma. Exatamente. Quer dizer, é uma outra relação, né? A gente chegou uma pergunta aqui, eu gostaria de aproveitar e dizer que quem quiser fazer perguntas aqui na biblioteca pode fazê-las usando esse microfone. A gente pede que seja usado o microfone por causa do registro, para quem nos acompanha pelo Facebook poder ouvir a pergunta, mas também para ficar no nosso registro de vídeo, que depois será editado e colocado no site da biblioteca. E quem quiser mandar pergunta pelo Facebook, estiver nos seguindo remotamente, é só mandar também. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta que eu ainda nem li. Só queria lembrá-los de que as perguntas podem ser feitas aqui ou pelo Facebook. Bom, enfim, daí isso acabou. A música não deixou de estar muito presente na sua vida. Aliás, se você publica Cor dos Contrários, que é um trabalho sobre a relação da Semana de 22 com a música, né? A música em torno da Semana de 22. Foi seu primeiro livro? Foi, exatamente. Então, a música passou por uma mutação. Não é que eu abandonei, eu sempre continuei ligado à música, né? Mas a música foi ganhando outros sentidos. Então, primeiro virou assim meu objeto de estudo. Quando eu fui fazer um mestrado e tal, aí vi que a relação da música com a literatura, a música na Semana de Arte Moderna, era um veio, né, que eu ia seguir e tal. E, por outro lado, a canção virou uma coisa fundamental para mim, porque se revelava àquela altura que a canção no Brasil mostrava a importância que ela tem, inclusive como ponte de ligação entre a poesia do livro e a música, né? Porque então a canção resolveu para mim o dilema, né? Porque havia uma canção que era feita
de compositores que transitam entre a música e a literatura, que no fim o tempo mostrou isso. Chico Buarque é autor de canções e autor de 6 importantes livros de ficção na cena literária brasileira, não é? Caetano Veloso escreveu entre outros, importante livro de ensaio cultural, que é Verdade Tropical. Outros tantos, né, são poetas e letristas, a começar de Vinícius de Moraes, mas o Ali Salomão, Antônio Cícero, Arnaldo Antunes, que é uma síntese desse negócio todo. Então, no fundo, né, eu fui vendo que eu não estava sozinho. Né? Vinícius de Moraes, né? Pois é, Vinícius de Moraes que abriu esse caminho, né? Veio do poeta. Na adolescência, Vinícius fez música e fez sucesso até com uma canção em parceria com os irmãos Tapajós. E depois ele se tornou poeta do livro e tudo mais, mas fez todo um caminho para vir a ser poeta e poeta da canção, né? Então, isso, no Brasil, isso acaba sendo um trânsito, né? Que, como eu disse, né? Eu me pensava um caso muito único, mas, na verdade, né, são casos, são muitos os artistas que passam entre a literatura e a música. Não é único nesse sentido que você acaba de mencionar, mas é único no sentido de sistematizar isso, refletir, interrogar esse próprio dilema nos seus livros, porque além de você ser um compositor, né, autor de canções, alguém que trabalha com literatura, e portanto a literatura está presente tanto no seu trabalho como professor universitário, como no seu trabalho, enfim, como compositor. Você também tem um trabalho ensaístico que junta essas duas coisas. E acho que aí não tem comparação. Né? Porque a gente nunca viu um ensaio do Vinícius falando disso. O mesmo Arnaldo Antunes, que escreveu, tem livros de ensaios, ele fala mais sobre a obra dos outros. Ele faz um comentário, eram artigos de jornal. Você tem vários textos de grande envergadura intelectual, teórica. Né? Nesse caso, somos dois, eu e Luiz Tati. Né? Tati também, Luiz é verdade. Tati, porque somos aqueles... Porque muitos desses compositores da MPB, eles passaram pela faculdade, né? Mas não ficaram muito tempo ali, nem completaram um curso e tal. Agora, eu e o Luiz ficamos e viramos professores universitários, e aí a gente fez uma parceria chamada Mestres Cantores. Né? Nós aqui, mestres cantores, aprendizes felizes, modestos e muito dignos, né? Tem os mestres cantores de Nuremberg. Exatamente. Brincando com a expressão consagrada, mestres cantores. E, no caso, nós somos professores que são também músicos, compositores, e somos, vamos dizer, ensaístas que refletem sobre canção. Agora, a abordagem do Tati ela é mais semiótica, digamos assim, semiológica. A sua, eu acho que tem mais... carrega um pouco também essa tradição intelectual da USP, né, da Universidade de São Paulo. Não que o Luiz Tati não esteja ligado a essa tradição, mas ele envereda mais por uma leitura semiótico-semiológica. A sua leitura não, ela tem uma, digamos assim, uma penetração maior, um peso maior das questões sociais brasileiras, da nossa formação. Né? O seu livro, Veneno, Remédio, que é um livro sobre futebol, é um livro sobre a formação do Brasil vista através do futebol, e que inclui várias outras questões para além do futebol, que reverberam no futebol e que fazem com que também o futebol reverbere nessas questões, porque, enfim, as coisas é um caminho de duas mãos, né? Uma via de duas mãos. A sua formação, a sua maneira de sistematizar essa relação música e literatura tem um pouco essa preocupação também de sempre inserir esta questão num contexto muito brasileiro, né? Assim, lançar um olhar sobre o Brasil, coisa que também está presente no seu trabalho como cancioneiro, né? Como cancionista, né? Dentro do cancioneiro brasileiro. Isto, o Luiz, enquanto semioticista, é um cientista, né? A semiótica é uma ciência, e ele faz ao mesmo tempo composições, canções, e faz ciência semiótica, que é uma teoria de como que se dá a relação entre música e letra, né? É uma coisa rigorosa, e ele inventou um modelo
teórico para explicar a relação entre música e letra, que eu acho que é único no mundo. Não há nenhum lugar em que essa questão tão difícil de você tratar, né, como é que uma palavra se junta com música, ele deu uma contribuição toda especial para isso. E eu sou mais ensaísta literário e com a preocupação interpretativa mais, vamos dizer, abrangente, no sentido de que inclui as questões filosóficas, sociais, da história da cultura e tudo mais, junto com a literatura, a música e tal. Mas eu e o Luiz fazemos um caminho engraçado, são caminhos cruzados, porque o Luiz, desde cedo, ele como compositor e criador do grupo Rumo, ele ficou reconhecido como compositor. Mas tudo que ele queria era ser professor universitário, participar de colóquios e tal. Eu era professor universitário e tudo que eu queria era ser compositor, né? Então, a gente fez esse caminho meio oposto. E a gente se encontra no meio e faz umas parcerias que são sempre engraçadas, porque sempre tem essa duplicidade, essa dupla face, né, dos nossos modos de chegar na coisa. Falando dessa dimensão ensaística do seu trabalho, queria que você falasse um pouco sobre esses dois livros, que são dois dos seus primeiros livros, né? O Coro dos Contrários e O Sonho e o Sentido. São livros muito diferentes entre si, mas que são já trabalhos de uma, enfim, de um alcance, um aprofundamento grande, tanto em relação à Semana de 22, no caso do Coro dos Contrários, quanto no Sonho e o Sentido, que é um livro, enfim, que é quase uma história da linguagem musical. Quer dizer, quase uma história, não, ele é uma história, não é uma história da música, é uma história da música enquanto linguagem. Exatamente. Então, esse primeiro trabalho era sobre a música na Semana de 22, né? Foi feito lá na década de 70, né? E hoje, aliás, esse ano, o assunto voltou, porque o assunto modernismo, a Semana de Arte Moderna, o sentido disso, né? Então, essa coisa retornou, e retornou para mim, principalmente através de um assunto que tem lá no livro, que é o poema do Mar de Andrade, As Enfibraturas do Ipiranga, que é um poema sobre os embates de São Paulo. A cidade crescia, né? E os embates no Vale do Engabaú. Um poema que ele imagina uma obra musical que fosse cantada no Vale do Engabaú, né? Portanto, há 100 anos atrás. E a gente olhando hoje aquilo, a gente vê o quanto é atual, de algum modo, aquele poema. Então, esses assuntos daquele livro voltaram à baila nesse ano, que foi um ano de discussão assim, do alcance do modernismo, né? Mas aí o outro livro, O Sonho e o Sentido, é um livro que primeiro eu dei cursos, eu experimentei esse assunto, dando cursos sobre o que é a música, como ouvir música, como que os sons entre eles, que relações que eles têm, que fazem com que eles tenham efeitos, esses efeitos tão poderosos que eles têm sobre a gente, né? E eu queria que o livro pudesse servir não só para músicos que conhecem linguagem musical e que sabem aqueles termos técnicos, o que quer dizer, mas que qualquer pessoa pudesse usar esse instrumento que todo mundo tem, todo mundo toca, de algum modo, que é o ouvido musical, né? Como é que a pessoa poderia entender e identificar as questões que a gente fala na hora que ela escuta, né? Então, com isso eu comecei a dar uns cursos que eu usava o teclado, que era uma novidade da época, os primeiros teclados, porque o piano, que é o meu instrumento, é um instrumento difícil de carregar, né? De um lado para o outro. Você não... E é pouco prático, ao passo que o teclado permitia que você tocasse em qualquer sala de aula e que você também mostrasse timbres diferentes, não só o timbre de um instrumento, mas o que são os vários tipos de som e tal. Então, eu dei cursos assim, e depois os cursos se transformaram no livro. E era a vontade de fazer com que a gente entenda, por exemplo, por que a música no Ocidente
ela funciona de um jeito, as músicas africanas, as músicas orientais, elas têm outras lógicas, outros princípios, né? Então, era uma história das músicas que não pretendia ser simplesmente uma história da música europeia, como elas são, geralmente começa no século XVII, termina no final do XIX. Isso é o que se chama de história da música, né? Mas como é que pensar as músicas e a linguagem musical se a gente pensar que as músicas árabes, as músicas africanas, ou as músicas chinesas ou japonesas, elas convocam o ouvido da gente de outro jeito, né? E, portanto, instauram um outro tempo, não é? Você, quando entra ali, você está em um universo diferente. E como é que, então, isso acontecia? E aí eu acho que uma das coisas que me deixa muito feliz é que muitas vezes as pessoas que comentam e que melhor entendem o livro são muitas vezes não músicos e não propriamente os músicos. Às vezes os músicos estão muito fechados nos seus entendimentos já do que é a música tecnicamente e não se abrem para... Porque embora o livro tenha muitos exemplos, né, de pautas musicais, né? Assim, tem lá o pentagrama com vários exemplos musicais que são para músicos, você também tem essa abordagem que você explica, de certa maneira você faz com que a gente entenda a nossa percepção. Aliás, o livro também tem um encarte que é um CD. Isso. É muito interessante que o CD mostra, a partir da leitura do livro e da audição do CD, você entende muito do que está explicado, dessa organização diferente da música, seja de uma enfim, de uma cultura do Bali, ou da Mauritânia, não me lembro quais são os exemplos agora que você dá, mas pode ser da Sardenha, pode ser, enfim, aqui de algum povo brasileiro, originário e tal. Então, são músicas que têm um sentido meio circular, meio repetitivo, não tem essa ideia de desenvolvimento que a gente tem na música tonal, né? Daí você explica o que é a música modal, é a música tonal e mostra como isso, né? Aquilo que a gente chama de música, em geral a gente identifica com a música tonal, que vem do século XIII, vai chegar até o século XX, mas depois vai se diluir como uma tradição consistente. Como essa tradição ela é um recorte da história da música, não é a história da música. E nesse sentido você até contesta lá na abertura do livro uma visão meio eurocêntrica que está num livro que até então era a grande referência sobre música no Brasil, que era o livro do Otto Maria Carpo, que foi também um grande crítico literário e crítico de música. Como Zé Miguel, com a diferença de que ele não era compositor de nada, mas ele era um grande... E o livro dele era adotado até na ECA, né? Na falta de bibliografia específica em português, adotava-se até... Esse livro dele era adotado até mesmo na escola de música da USP, né? Sendo que é um livro um pouco mais de comentários gerais, muito menos aprofundado que o seu do ponto de vista da linguagem musical, né? É um grande livro sobre a música europeia, né? Mas ele mesmo confessava que para ele só entendia a música enquanto aquela música da Europa. As outras músicas para ele não eram a história da música, né? E então o livro O Som e Sentido faz esses contrapontos e para isso precisava ter o som. Por isso o livro, a primeira edição de 1989, saiu com uma fita cassete. Era uma caixa e junto vinha a fita cassete e tal. Até hoje tem pessoas que me mostram que tem essa primeira edição e tal. Depois, uma segunda edição, que é essa aqui, que o Manuel tem em mãos, ela veio com um CD encartado, né? Atualmente tem uma outra edição que vem com uma playlist. Então, que você não precisa do CD nem da coisa. Então, as mudanças técnicas que aconteceram nesse tempo foram sendo incorporadas no livro, mas o som está sempre lá, né? Mas eu sempre que eu vim do carro ouvindo o CD. Eu pus o carro e vindo para cá, pus o CD. É muito interessante você ver a sucessão. Você sai de uma música da Índia, da Tailândia, passa por uma música do Oriente Médio,
vai para uma música africana, para uma música do sul da Itália, e você percebe que, embora elas tenham uma cor local, digamos assim, que a gente reconhece até por uma tradição, uma convenção, você percebe que a estrutura delas, de alguma maneira, se comunica, no sentido de que elas estão dentro de uma certa concepção da relação entre o som e a sua expressão musical. E aí, quando começa a passar para as músicas tonais, é brutal a diferença, né? Porque você vê como... Não é uma questão de escala de valores, né? Não se trata de estabelecer hierarquias de valor, mas assim, é muito diferente. Só que daí mistura tudo quando você chega na música de 1950, 60, 70, você tem, sei lá, o Miles Davis compondo música modal num disco de jazz, né? Assim, como chamava a Kind of Blue, se não me engano, tem música modal ali, aí já bagunça o coreto, e esse bagunçar do coreto mostra o quanto a música ocidental, que a gente fala, não, desde Bach até Mahler ou até Stravinsky é a música ocidental, realmente, embora ela seja muito importante, tenha se universalizado como referência, ela é um recorte específico de uma tradição, de um universo cultural, né? Que depois justamente entrou em crise, né? Então, o livro, essa experiência que o Manuel falou, a possibilidade de você ler o livro, mas também a possibilidade de você ouvir a trilha. E a trilha, ela é também um modo de acompanhar, porque não é a trilha sonora, não é apenas como se fosse exemplos picotados, né, de momentos do livro. A própria trilha é uma aventura, é uma viagem. Você pode ouvir como um disco. E é um mergulho nas músicas, com essa sensação que você falou, que você ouve músicas do mundo, né? E aí você tem uma trilha da música da Europa que encaminha depois para as músicas contemporâneas, onde tudo isso se mistura. A gente vive um tempo que todas essas diferentes linhas se cruzaram numa espécie de simultaneidade, né? Que afinal nos leva para o Spotify, onde você tem tudo, né? Ao mesmo tempo agora, né? Então, no livro Som e Sentido é um convite para essa aventura da... E depois do Som e Sentido, o que vem dentro da sua... De certa maneira, o Coro dos Contrários e o Som e Sentido meio que consolidam um pensamento musical seu, que depois vai se desdobrar num pensamento sobre a relação da música enquanto linguagem com o Brasil. Seja, enfim, seja na literatura, através da poesia, seja, por exemplo, na análise de um conto do Machado de Assis. Como é que esses caminhos se fundem aí? Porque já estava no Coro dos Contrários, sem dúvida alguma, mas agora como uma análise de linguagem e como essa linguagem expressa as tensões da sociedade e da formação brasileira, como no caso do Machado de Assis, ou do Guimarães Rosa, que não, né, a música não está tão explicitamente presente, mas, de alguma maneira, a música da prosa está presente, trazendo, vamos dizer assim, uma variedade polifônica de vozes que compõem o país. Então, aí eu acho que eu passei, depois dessa aventura de procurar abraçar as músicas, né, de todos os lugares e em muitos tempos, a questão da música brasileira, eu acho que tem a ver com isso, canção, ou seja, palavra e música, e também essa questão erudito e popular, né? O erudito e o popular é uma coisa que no Brasil, e em outros lugares, especialmente na Europa, é muito nítida a separação entre o que é música de concerto, é uma música que é escrita toda, né? A partitura é escrita, tem que ser tocada à risca, ouvida em silêncio,
dentro de salas em que você ouve a música do começo ao fim, ela tem toda... E músicas populares, que são tradições orais, as pessoas tocam, aquilo não está escrito, quase não, né? Geralmente não está escrito, a participação é muito maior, as pessoas estão ali, podem cantar juntas, e isso logo se irradia para todo lado, né? Que é outro mundo. E quem pegou isso foi Machado de Assis, num conto chamado Um Homem Célebre. É um conto maravilhoso do livro Várias Histórias, em que ele fala de um compositor, de um músico, né, pobre, que se tornou... não, desculpe, o Machado, o Pestana é o nome do compositor, que ele compõe polcas de grande sucesso no Rio de Janeiro. Começa o conto... O que é polca nessa época? A polca é uma uma música de dança que surgiu no leste europeu, passou pela França e se espalhou pelo mundo, lá na altura de 1840, e que causava frisson na época, uma verdadeira febre. É o primeiro modelo assim do que viria a ser a música pop, né? Até tem um musicólogo que diz assim, do ragtime ao rock and roll, tudo é polka. A polka foi a primeira música que tem uma coisa dançante, né? E criou o modelo da música popular urbana. O ritmo da polka é mais ou menos esse aqui, assim, tom, 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 tom. Então é um tempo assim é uma música de ritmo binário, né? Tom, 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 tom. Isso levava à loucura as pessoas como uma novidade, né? De uma coisa dançante. E o Pestana fazia polcas. E essas polcas fazem sucesso no Rio de Janeiro. Todo mundo quer ouvir as polcas, ele é o homem célebre, cultuado em toda parte. E o conto começa com uma situação em que ele está num sarau, tocando as polcas dele, que são muito requisitadas, mas ele foge daquilo e corre para casa, e quando ele chega em casa, tem o piano e as sonatas de Beethoven abertas no piano, como se fosse a Bíblia. E ali ele toca Beethoven, Haydn e Mozart. Tem os bustos, né? Tem os bustos, né, dos compositores e tal. Ele fica dividido entre esses mundos, né? E o que o conto diz, mas de maneira muito discreta, mas muito aguda, é que as polcas que ele toca já são africanizadas, que é uma coisa que acontece nas Américas. Em vez de tum, 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 é assim, que aquilo está virando machixe, né? Por isso o texto que eu escrevi se chama Machado Machixe, né? E como que isso aconteceu nas Américas, né? Nos Estados Unidos isso deu no ragtime. Em Cuba, toda a música caribenha, né? No Brasil, no machixe, foi bater no samba. São transformações da polca conforme as músicas africanas vêm à tona, né? E o Pestana vivia essa questão. Então, no conto do Machado de Assis está tudo que veio a ser a música brasileira no século XX, porque tem essa união da coisa europeia com a africana. Tem, portanto, a questão da mestiçagem, que está sugerida no conto, e tem essa questão tão brasileira de oscilação entre o erudito e o popular, né? Que ele quer fazer música erudita, ele se prepara a noite inteira para fazer uma sonata, para fazer uma peça de concerto, e fica tentando. No final, quando ele já está exausto, de repente vem uma inspiração e sai uma polca, mais uma saltitante polca dançante, fascinante e amachichada, né? Africanizada. Então, é como se fosse todo o destino da música brasileira está contido ali. Porque depois, por exemplo, Villa-Lobos, o grande compositor de música erudita, de concerto, ele se diz que ele fugia de casa, né, para ir tocar com os seresteiros, os chorões, Anacleto de Medeiros, Pixinguinha,
né, os sambistas. Ou seja, ele ia encontrar os músicos populares. Tom Jobim, que era um músico popular, acaba querendo ser um Villa-Lobos, porque o grande modelo dele era Villa-Lobos, né? Chico Buarque, né, por sua vez, ele acaba sendo o compositor de sucesso e tudo mais, mas um escritor, que é uma maneira de ser, né, um artista em outro plano. Então, no Brasil, esse trânsito é muito peculiar, né? Só no Brasil existe esse trânsito tão acentuado de artistas que fazem coisas na música, no plano do escrito, da cultura escrita e na cultura oral, né? Na cultura erudita e popular, na literatura e na música e tal, né? E então, isto, eu digo, para dar um exemplo, né, do que você disse, quando eu, depois de me aventurar pelas músicas do mundo, fui tratar das questões da música brasileira, passando por isso tudo, né? Esse ensaio seu sobre o Machado de Assis, sobre um homem célebre do Machado de Assis, esse ensaio intitulado Machado Machixe, está aqui no livro Sem Receita, que inclui... Aliás, essa edição aqui, acho que é uma mais recente, né? Ou é a mais... Não, é a mesma edição, essa aqui. Eu estou vendo aqui a parte de trás. Saiu também. E esse livro, o ensaio saiu à parte também. Saiu também como Machado Machixe. Agora, esse livro aqui inclui vários outros ensaios. Você poderia falar um pouco da composição desse livro? Então, ele tem uma parte sobre música, uma parte sobre literatura, né? Mas tem, por exemplo, um texto que se chama A Gaia Ciência, né? Música popular e literatura, canção e literatura no Brasil. A Gaia Ciência é uma expressão que era usada assim na Idade Média, na música provençal, quando aquela época em que poetas faziam poesia que era já para ser cantada. Poesia era música também, porque tem momentos da história da literatura, aliás, a poesia surge com a música, depois que ela se separa e vira só livro, né? Isso se chamava Gaia Ciência, que é saber alegre, ou seja, fazer poesia musicada é fazer uma poesia alegre, é um saber, é um conhecimento, né, que tem alegria. E isto, então, até se dizia, tem um poeta que dizia, poesia sem música é como moinho sem água. A música é que move, é o fluxo que move as palavras na poesia, né? Então, toda essa época é uma época em que se concebia a poesia diretamente como música. Depois vem a especialização e a separação, né? Conforme a própria linguagem musical se desenvolveu, ela exige do compositor uma especialização maior, de escrita polifônica e tudo mais, e os músicos ficam só músicos. E poetas, com a própria invenção da imprensa, do livro escrito e tudo mais, poetas viram só poetas. Então, essa separação. Mas acontece que poesia e música sempre se atraem, elas querem, né? É uma história de amor, né, que nunca termina. E há momentos na cultura, dos lugares em que há esse chamado se realiza e vem, poesia e música se encontram de novo. E por isso no Brasil isto acontece. E Vinícius de Moraes é alguém que faz isso acontecer, né? Ele abre esse caminho e por isso eu chamo de Gaia Ciência brasileira, né? A Gaia Ciência, a gente pensar que assim como os provençais faziam poesia como música, parte da mais importante poesia brasileira no século XX foi feita na canção, né? Aos grandes poetas da canção, que são também escritores do livro. Então, esse é um assunto que fica aí, né? Vocês hão de imaginar, quem está acompanhando essa conversa desde o começo, o quanto está ligado à minha própria história, né? E aí o seu trabalho como autor de canções e, portanto, com base no que você acaba de falar, poeta, como ele se dá? Quando você lança seu primeiro CD, seu primeiro disco, enfim, em que formato foi? Quando foi que você começou a reunir um trabalho que já tinha consistência para ser
exposto ao juízo público? Olha, eu tive a seguinte experiência que eu quero contar a vocês mesmos, é uma coisa mais confessional, que é a seguinte. Como eu contei, eu estudava piano e queria ser pianista clássico e achava que, portanto, música era uma questão de dedicação integral todo o tempo. Quando eu vi que eu não ia ser pianista clássico, eu me tornei professor e voltei para a literatura, eu achei que eu não merecia mais a música, eu era apenas um amador que fazia umas canções e mostrava para uns poucos amigos. E era uma coisa pessoal, íntima, assim, não é? E eu mostrava até o Arrigo Barnabé, né, o Luiz Tati, foi pessoas para quem eu fui mostrando, e eles me encorajaram a mostrar, né? O Arrigo é um grande agregador, e na época ele estava ligado às cantoras, Eliette Negreiro, Cida Moreira, Vânia Bastos, então ele ouvia minhas músicas e dizia, essa aqui vai cantar aquilo, e elas gravaram. Então, e graças ao Arrigo, eu sempre agradeço a ele isto, né? E eu então senti que eu não tinha que ficar com essa onda de que eu não era músico, de que eu não era músico apenas assim, privadamente, né? Inclusive eu quero contar outra coisa também muito confessional nesse sentido, que eu tive um breve momento na imprensa, num jornal Movimento, era um jornal cultural, um tabloide, né, dos anos 70, em que eu fui entrevistar Caetano Veloso. E foi quando eu conheci Caetano Veloso que depois se tornou meu amigo, durante todas essas décadas, e até parceiros, porque fizemos juntos uma trilha para o Grupo Corpo, né? O Grupo Corpo também foi um catalisador, porque o Grupo Corpo passou a convidar músicos da música popular para fazerem trilhas para dança, e nós fizemos uma chamada Oncotô, que é uma parceria nossa e tal. Mas no primeiro encontro, o Caetano olhou para mim assim e falou assim, você é músico, com a intuição, a antena dele, ele percebeu que aqui em mim tinha um negócio assim. E eu neguei, eu falei, não, eu não podia dizer a ele, eu não merecia dizer que eu era músico, porque... Em suma, eu estava ainda elaborando o trauma de ter me desligado da música e tal. Depois a vida vai mostrando que você faz música o tempo todo, você está dando aula e aquilo é música, né? Porque você falando, isso tem ritmo, isso tem coisa, música está em toda parte. Depois eu vivi coisas na minha vida, perdas e coisas que eu dizia, quer saber? Eu sou músico, né? E acabou-se com essa história. E aí eu fui me ligar, e a Nausete foi também, né, super importante nisso, né? Ela do Grupo Rumo, mas ela tinha também um momento que ela estava partindo para uma carreira solo de cantora, e eu mostrei para ela canções minhas, ela gravou 4 num disco dela, depois eu gravei um disco próprio, meu, e aí passou a ter essa coisa de que, volta e meia, de tempos em tempos, eu gravo um disco, né? Então eu fiz esse primeiro, que chama José Miguel Wisnik, depois eu fiz outro chamado São Paulo Rio, depois com a Elza Soares, que é outra coisa na minha vida, que eu, em suma, conheci Elza Soares, e a gente criou um vínculo forte. Ela participou desse disco, ela cantou músicas que eu tinha feito àquela altura, né? E depois gravou todas elas, né? A música Flores Horizontais, sob poema de Oswald de Andrade, né? Bambino, que era uma letra que eu fiz para a música de Ernesto Nazaré, gravou Inverno, e depois ela gravou no disco dela, Mulher do Fim do Mundo, ela escolheu e cantou a música Coração do Mar, a capela, com poema de Oswald, né? Ela falou, vou cantar a capela para que essas palavras sejam ouvidas. Então, uma música minha sobre o poema do Oswald, cantada pela Elza, e o disco Do Cóccix até o Pescoço é um disco fundamental na trajetória da Elza. Naquela altura, a Elza estava simplesmente para escanteio, ela era vista como alguém do Museu do Samba, como se fosse assim uma coisa do passado, uma relíquia do passado, né? Mas eu vi um show dela com João de Aquino, o violonista, no Sesc Pompeia, eu falei, esta aqui
é a maior cantora contemporânea, né? Uma cantora extraordinária, cantora contemporânea no Brasil e no mundo. Essa é outra coisa. Foi então que eu conheci, que eu me aventurei a mostrar músicas para ela, fizemos essa liga, e o disco do Cóccix até o Pescoço acabou sendo um disco que trouxe a Elza de novo consistentemente para a cena contemporânea brasileira, e assim foi até o fim da vida. A Mulher do Fim do Mundo, ela em glória, né? Como na dimensão do que ela tem, tudo isso depois ganhou uma dimensão maior com as próprias redes sociais e a questão da mulher, a questão racial, a ancestralidade, a ligação com a coisa, né, da afro-brasileira e a negritude. A Elza se tornou uma porta-voz de tudo isso, e eu tenho o orgulho máximo de dizer que eu participei disso, eu contribuí para essa virada, né? Tudo isso faz parte dessas aventuras da canção, né? E, em suma... Você falando da Elza é o gancho perfeito para passar para o futebol, mas antes, até porque a relação dela com a música, os vai e vens da carreira dela, a maneira como ela foi subestimada, humilhada e ao mesmo tempo revalorizada, essa ideia da mulher do fim do mundo, né? Que é essa coisa dela de fênix, né, de renascer sempre, é uma coisa impressionante. Ela está ligada à história do Mané Garrincha, né, um dos grandes jogadores da história do Brasil, que é o gancho, então, para a gente falar do Vendendo Remédio. Mas antes, eu só queria lembrar de uma coisa. Acabou de acontecer em Paraty a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que é um dos eventos mais tradicionais de literatura do Brasil. Em 2011, o Oswald de Andrade foi o autor homenageado, e o Zé Miguel Wisnik, de certa maneira, exerceu na abertura da Flip a sua dupla, vamos dizer assim, essa personalidade para a qual confluem mundos diferentes. Porque ele fez, junto com Antônio Cândido, a conferência de abertura sobre Oswald de Andrade, e depois fez uma apresentação, um show, um show de abertura, sempre tem um show de abertura, com ninguém menos do que Elza Soares. Eu sou o único professor da USP que, em suma, estava com Antônio Cândido, né, o grande crítico literário brasileiro. E uma hora depois com Elza Soares, né? Isso faz, na verdade, todas essas linhas trançadas, né? Que tem horas que elas se juntam, né? Porque tudo que a gente está falando é de um desejo de juntar o que parece incompatível, de que não dá para... Né? E tem horas que se mostra que aquilo tudo, né, é um caminho que afinal, realmente, tudo isso é uma coisa só. Né? E nesse entrelaçamento ainda não apareceu algo que só compareceu aqui nessa nossa conversa no comecinho do nosso encontro, que é o futebol. Quando você falou de São Vicente, onde você nasceu, na época que tinha o Santos do Pelé, Aliás, Pelé, estamos, né, dramaticamente esperando aí saber o que vai acontecer com o Pelé em plena Copa do Mundo, esperando que não aconteça o pior, enfim, embora pela idade e pela doença dele, talvez a gente não tenha grandes expectativas de cura, né? Mas tomara que, enfim, o processo todo não seja o menos doloroso possível, porque para nós será extremamente doloroso, né? Para o Brasil vai ser muito doloroso perder o Pelé, se isso vier a acontecer mesmo, esperando que não. Mas, enfim, você falou do Pelé, falou do Santos do Pelé, na época que você, no momento que você falou um pouco da sua formação ainda em São Vicente, em Santos e tal. Agora, entrelaçando aí as linguagens que compõem aí o seu repertório criativo, ensaístico, reflexivo, a gente está na hora da gente incorporar o território do futebol. Porque você falou da Elza Soares, como eu disse anteriormente, não dá para deixar de pensar no Garrincha, e você publica um livro. E ao falar do Garrincha, a gente fala do que o futebol expressa de melhor e pior no Brasil.
né? Assim, porque o Garrincha, de certa maneira, é um símbolo dessas tensões brasileiras, o racismo, a diferença social, enfim, o caráter utópico do futebol e, ao mesmo tempo, o seu aspecto trágico. Tudo isso conflui para a figura do Garrincha, cuja história está muito ligada à história da Elza Soares, e você explora essas ambivalências do futebol num livro chamado Veneno Remédio, que é um livro que, em princípio, seria sobre um livro sobre a importância do futebol no Brasil, na composição, na formação do Brasil e a singularidade do futebol brasileiro. Mas é um livro que você citou Verdade Tropical, assim como Verdade Tropical do Caetano Veloso, é um livro que se inscreve numa tradição de interpretação do Brasil. Tradição que remonta aos Sertões do Euclides da Cunha, ao Raiz do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, ao Casagrande Senzala, do Gilberto Frey. Quer dizer, é um livro de interpretação do Brasil a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva, de um ponto de fuga, vamos dizer assim, que organiza o seu olhar, né? O que é o Veneno Remédio? Porque a gente prometeu que ia falar de futebol porque estamos em Copa do Mundo. Aí, afinal, a gente precisa justificar que o Zé Miguel esteja aqui ao 12h15 da oitava de final entre Holanda e Estados Unidos e não na frente da televisão vendo o jogo. Então, a gente precisa prestar contas disso a ele, permitindo que ele fale de futebol. E eu vou já checar, daqui a pouco eu checo quanto está o jogo, tá, Zé Miguel? Sim, então, isso tudo vai dar no livro, né, que como eu disse também do Sonho Sentido, está ligado a essa minha experiência. Eu, da minha adolescência, eu passei vendo Pelé toda semana, porque eu morava ali, eu pegava um ônibus circular que saía ali da frente da minha casa e eu parava na Vila Belmiro e eu assistia aquele dia a dia do Santos de Pelé, no auge, né, nesse período que é o auge. Então, aquilo me formou também, né? Eu tenho um amigo que é escritor e multiartista, que é Nuno Ramos, que é 10 anos mais novo que eu e que diz que eu ter assistido o Santos de Pelé naquela altura, em tenridade, que isso produziu danos irreversíveis à minha personalidade, ele diz. Com isso ele quer dizer que eu fiquei achando que o mundo é perfeito, né? Ou seja, que tudo vai dar certo, porque, em suma, eu cresci naquele ambiente recebendo aquilo tudo, né? Mas com isso, com muita emoção, portanto, no fundo, né, que estamos dizendo isso, no momento de Copa do Mundo, no momento em que Pelé, né, vive a doença, né, entre a vida e a morte, tudo isso, né, dá essa volta e que a Copa do Mundo de 1962, quando Pelé se machucou e não pôde jogar, ela é um título que o Brasil ganhou que é inseparável de uma história de amor, que Garrincha jogou, né, como jogou o craque daquela Copa, assim como se declarando para Elza Soares, né? E são dois gênios do futebol e da canção, muito semelhantes por vários aspectos, embora esse documentário recente, Elza e Mané, mostra, porque ao contrário do que se dizia, que ela pôs Garrincha a perder, que ela separou Mané da sua esposa, com suas 8 filhas e tudo mais, que ela era uma oportunista, uma devassa, uma coisa assim, né? O documentário deixa claro que esta mulher segurou as pontas da vida de Garrincha, e ela sofreu tremendamente isso, e quanto à grandeza artística e humana de Elza Soares fica mostrada também nesse documentário, embora o documentário não mostre com toda a justiça a importância do cóccix até o pescoço na vida de Elza, né? Mas, com isso, eu quero dizer que são esses cruzamentos, o momento em que o futebol e a música popular se cruzam, e como isto é tão significativo do Brasil, porque o futebol e a música popular são as duas criações populares, coletivas, que fazem com que o Brasil seja capaz de se reconhecer para si mesmo e se reconhecer perante o mundo, não é? São essas duas coisas, né? Então,
essas linhas que se dão com a Elza e com o Garrincha e com o Pelé, que foram bater nesse desejo meu de escrever um livro sobre o futebol. Na verdade, eu ia escrever um ensaio de 40 páginas, né? Apenas situando essa questão da importância do futebol para o Brasil, né? E quanto o futebol era ambivalente, no sentido de que é um veneno e é um remédio. É um remédio porque é aquilo que nos nos enaltece como uma grande potência, né? Como diz o grande historiador inglês, né, Eric Hobsbawm, quando escreve a história do século XX, ele diz que no século XX a cultura de massas no mundo foi ou americana ou provinciana, ou eram os modelos americanos, ou era a província das periferias, sem um sentido cosmopolita. Ele diz isso, mas ele diz, no entanto, quem viu a seleção brasileira jogar, quem não há de reconhecer o estatuto de grande arte, né, daquele futebol, ou seja, o grande historiador do século XX reconhece o caráter único desta criação. Pasolini, Pier Paolo Pasolini também diz, aquilo era uma vitória cultural do terceiro mundo, né, dos mundos periféricos, contra a hegemonia econômica, porque os países poderosos esportivamente eram os países poderosos economicamente, e o futebol quebrava essa regra, né? E portanto é a afirmação de uma cultura não hegemônica que afirma uma potência criativa, um negócio assim, né? Tudo isso é o futebol enquanto uma droga que cura, né? o remédio. Se você puder explicar a origem dessa expressão veneno, remédio? Ela é uma expressão que vem de uma palavra grega, né? Sobre a qual a filosofia trata, que é a palavra fármacos. Fármacos e fármacon são palavras que querem dizer da mesma raiz de farmácia, fármaco. Fármaco, portanto, é a droga. É uma substância que tem poder. Mas essa palavra grega guarda a ambivalência da droga, do fármaco, que tem o poder de curar e o poder de matar, a depender da dose. A mesma substância pode curar e matar, né? Então, a palavra fármacon, no neutro, ela se traduz por isso, droga, que é uma palavra ambivalente também, né? O fármaco, né? No substantivo masculino, fármacos é o bode expiatório, é o animal que você sacrifica, que ao mesmo tempo é uma vítima consagrada, porque ali é a doença social, vamos dizer, vitimiza e consagra aquela vítima para poder fazer um ritual de purgação, em que a sociedade, vamos dizer, se cura através desse rito sacrificial. E, portanto, o fármacos, o bode, é também o veneno remédio, é o lugar da doença social e o caminho da cura. Então, o futebol guarda essa ambivalência não resolvida no Brasil. Ele, ao mesmo tempo, é a promessa de uma cultura original, né, e potente, que diz respeito a um recado do Brasil no mundo, junto com a música popular. Ao mesmo tempo, ele é esse derivativo que nos faz não enfrentar os problemas, não é? Fugir da realidade, portanto, se alienar, né? E ao mesmo tempo produzir talentos e não ser capaz de geri-los, malbaratá-los. Portanto, a droga Brasil, nesse sentido negativo, ao mesmo tempo que positivo. Então essa que era a questão, vamos dizer, que guiava o desejo de escrever um texto sobre isso, que teria 40 páginas. Ele acabou tendo 400 e tantas, né? Porque foi impossível, uma vez puxado esse fio, não entrar em toda essa história sobre o que é o futebol, por que o futebol ganhou essa dimensão planetária, por que o futebol é diferente dos outros esportes, por que ele pode ser legível, inteligível em toda parte, em todas as culturas,
por que que ele, portanto, ganha essa dimensão toda e por que que o Brasil tem esse protagonismo nesse cenário mundial. Então, esse foi o Veneno Remédio, que é essa obra que está em aberta. Agora, depois da Copa, eu tenho a intenção de escrever uma edição, de fazer uma edição ampliada, atualizada, que inclua as Copas de 14 e 18, que isso eu já escrevi, mas essa de 22. Vamos ver se a Copa vai me animar a escrever, seja na vitória ou na derrota, no veneno ou no remédio, o que seja, mas, em suma, esse assunto continua em aberto, né? E só um detalhe, né, Manuel, continua sendo uma expressão do Brasil, continua sendo, né, alguma coisa que diz respeito ao que estamos vivendo, né? Esses últimos tempos sempre se dizia a questão, vai ter golpe ou não vai ter golpe, né? Uma coisa que agora parece afastada, e quando se dizia isso, se falava, a coisa caminha ou não dentro das 4 linhas, dentro das 4 linhas, que é uma metáfora futebolística. Já a questão crucial da vida política brasileira, a gente expressava numa linguagem futebolística. As jornadas de junho de 2013, que é um enigma, por que no Brasil, que há tantos motivos para haver revolta e manifestação nas ruas, por que isso não acontece? E, no entanto, aconteceu em junho de 2013. Por quê? Minha interpretação, porque havia a Copa das Confederações e porque aí havia a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Isso catalisou a questão. A droga brasileira foi catalisada politicamente pelo futebol. O futebol permitiu que aquilo ganhasse um canal, ao mesmo tempo de afirmação e de negação. Então, critica-se o Brasil, né? Exige-se um padrão FIFA para a sociedade brasileira, para a saúde, para a escola, etc., porque o futebol ofereceu a linguagem, ofereceu a referência inteligível, geral, entende? Me aguardem, mas isso é que eu vou, se eu fizer a nova edição ampliada, eu vou defender essa tese, né? Agora, você já falou uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Como eu li o livro, eu já sei o que é, assim, mas assim, eu imagino que muitas pessoas daqui não tenham lido ainda. E se você puder explicar, fica até como um convite para a leitura. O livro, inclusive, está no acervo da Biblioteca Parque Vila Lobos. Assim como na Biblioteca de São Paulo, então, quem frequenta as bibliotecas pode pegar emprestado o livro. Por que o futebol tem essa singularidade enquanto esporte em todo o mundo? Porque, assim, tem o futebol explica algo muito específico sobre o Brasil, mas ele também tem uma especificidade enquanto esporte, comparando-se com outros esportes coletivos. E há um fato também, que eu acho que nem todo mundo que acompanha futebol, né, às vezes pensa sobre futebol, se dá conta. O que explica que a maior potência que a gente conhece, e provavelmente a gente vai morrer tendo ela como uma grande potência mundial, não é... Aliás, ela está perdendo, tá? Está perdendo da Holanda. Os Estados Unidos está perdendo da Holanda. Já vejo agora de novo. Por que a maior potência econômica, política do mundo e também a maior potência esportiva, a gente pode dizer? Porque pega as Olimpíadas, em geral, os Estados Unidos ganham. Por que neste universo que produziu o país com o capitalismo mais avançado, a economia mais forte, etc., não se e produz alguns dos maiores atletas em várias categorias, não em todas, obviamente, tem alguns esportes em que os Estados Unidos não é bom. Mas no futebol, que é tão importante, tão globalizado, por que na globalização futebolística os Estados Unidos é periferia? Então, essa é uma questão interessantíssima, né? Porque é o seguinte, primeiro, o futebol ele é muito adaptável, você pode jogar nos mais diferentes espaços, né? Se vacilasse, a gente afastava essa mesa aqui, empurrava um pouco para lá e tirava um rachinho aqui no meio desse estádio, que já seria. Mas ali naquela grama, ou em qualquer lugar, num terreno baldio, nos mais diferentes situações, você joga a bola, a própria bola pode ser improvisada, você
né? Agora mesmo entrou um garoto aqui que estava com uma bolinha onde eles devem estar jogando aqui, ele veio com ela. E também você pode fazer bolas. Tem uma... Zé Miguel, aqui já tem até um golzinho caixote, que como a gente chama. Um golzinho caixote. Que é aquele aqui, ó, que essas entradas aqui, Quero. Ó. Aqui, E aqui lá já tem a estrutura perfeita para e tem até uma pequena arquibancada, né? Arquibancada, é um estádio mesmo, né? Adaptado. E isso... portanto, isso ele pode ser adaptado, ele pode ser bricolado, né? Ou seja, que é quando você adapta às diferentes circunstâncias, né? Basquete você não dá, exige uma bola muito especial que você possa fazer aquele negócio. O vôlei também precisa de uma bola muito especial. O chão tem que ser pavimentado, né? Porque são esportes já muito urbanos de sociedades industrializadas e que produziram esses esportes. E o futebol não, ele foi criado em escolas da Inglaterra e foi adaptado, ele se espalhou que nem um rastilho de pólvora no mundo inteiro, né? Mas esse não é ainda o ponto mais estrutural da questão que o Manuel perguntou. A questão é a seguinte: todos os esportes de bola são geralmente duelos entre ataque e defesa, alternados, né? Então, por exemplo, no vôlei, quem está em poder? No saque, né? Ou no tênis, você está em posse da bola, você joga, o outro pode, ao rebater, pontuar, né? E toda a questão, o jogo todo vai em duelos de alternância, em que você pontua ou não pontua, o que faz com que o jogo seja todo contabilizado, do começo ao fim, né? E você tem alguns fundamentos, que em suma o saque, a recepção, o passe, o levantamento, a cortada e pronto. Você descreve o jogo com esses elementos, alternância, né? O tênis é assim, o basquete também, a posse de bola conta muito, e você pontua ou não pontua. Ou seja, tudo é traduzível numa lógica contábil. O futebol, você tem 90 minutos de acontecimento em que a contabilidade não descreve o jogo, né? O espaço é muito maior, o número de jogadores é maior, a bola não está no controle das mãos, mas dos pés, que são muito menos hábeis ou aptos para controlar. Você tem muita perda de posse de bola, né? Alternância da própria posse de bola. Ou seja, acontece muita coisa, muita narrativa não contabilizada, o que faz o futebol mais parecido com a vida. É na vida que você está continuamente, você tem a posse de bola, mas pode não adiantar, ou você pode perdê-la a qualquer momento. As zebras acontecem, como nessa Copa, inclusive é um festival das zebras, é a consagração do fato de que a hegemonia, o favoritismo não define. Todas as grandes seleções passaram por seu batismo de zebra, e o Brasil ontem, eu estou aqui com a camisa africana, inclusive homenageando esse fato, até a emergência das Áfricas, né? Tem o Senegal, né? Quem está na segunda fase são o Senegal, Marrocos. Exato, a Arábia Saudita deu uma coça na Argentina. Em suma, essas coisas, só o futebol acontece. Por isso o futebol, ele parece com a vida. O jogo termina e a partida não termina. Você continua vivendo o que poderia ter sido e não foi. Entendeu? Aquele gol, a bola que raspou, o goleiro que fez uma defesa impossível, um pênalti perdido. Todas essas coisas fazem com que a narrativa do jogo continue completamente viva, e com isto o futebol cria uma margem interna ao jogo para acontecimentos que não são contabilizados, desculpe eu insistir nesse ponto, e que, no entanto, têm uma enorme relevância para a sua relação com o jogo, para o seu vínculo, para a sua memória do jogo e tudo mais. Então, com isso, o futebol é diferente dos outros esportes, porque o contabilismo pragmático não define o jogo, razão pela qual, agora me levanto até para dizer, ele não faz sentido para os americanos.
Porque para os americanos, tempo é dinheiro, tempo é produtividade. Como é que você gasta 90 minutos em alguma coisa que pode terminar 0-0, entende? Do ponto de vista de uma lógica simbólica. E tem a questão da meritocracia. Porque, em geral, nos outros esportes, o time que joga melhor, nada impede que um time pequeno, jogue melhor do que um grande time estrelado, né? Assim, cheio, estelar. Nada impede. Em geral, o time com jogadores mais famosos, mais habilidosos, ganha. Mas nada impede que num determinado dia lá, o Chicago Bulls, sei lá o que, de basquete, jogue mal e um time pequeno ganhe. Mas ele vai ter que jogar bem. Ele joga bem. O que vai acontecer é o seguinte: em geral, o time mais forte prevalece sobre o mais fraco, e o fraco só prevalece sobre o mais forte quando ele, naquele jogo, ele joga melhor. No futebol, a gente está cansado de ver times que jogam muito melhor, bombardeiam o outro time e tomam um gol, assim, uma bola vadia que escapa e vai lá. Eurocopa de 2016, se não me engano, que a França dominava Portugal e a bola escapou na prorrogação lá, o jogador de Portugal marcou o gol. E Portugal se sagrou campeã da Eurocopa na França. Então, exatamente. Então, essas situações, eu acho que estão ligadas ao tipo de paixão que o futebol desperta, ao mesmo tempo a esse fato de que os números, atualmente existe muito mais o desejo de contabilizar o futebol. Você tem número de passes, não sei o quê, posse de bola, etc. Coisa que antigamente não tinha, que é um desejo de quantificar o jogo. Mas o jogo continua não sendo muito quantificável. Os outros esportes, é muito claro, né? Cada jogador tem seus índices, né? Os índices descrevem como é que ele se deu na eficácia, né? Na coisa pragmática, reconhecível, mensurável. Então, com isso, americanos estranham. Há nos Estados Unidos até correntes anti o futebol, porque o futebol seria até contrário ao espírito, ao modo de ser americano, né? Então, agora eles estão correndo atrás e querendo, né, vir, e até está com uma seleção, essa seleção agora americana, é uma seleção com muito mais negros e que dá um outro balanço para o time, ou seja, para eles trazerem para o futebol algo que o basquete tem nos Estados Unidos e eles crescerem com isso e tal. Mas por isso tudo, os americanos dominam, né, todas as modalidades esportivas e são importantes nelas e tal, e o futebol deles não interessa a ninguém no mundo, e o futebol que interessa ao mundo, né, em princípio, não interessava a eles. Agora, para completar, o futebol criou uma margem de manobra que está entre o pragmático e o lúdico. A eficiência e aquela margem pela qual você pode criar coisas que são pelo prazer, o gozo, da beleza, né? E isso o futebol ofereceu, porque com todo esse espaço que ele cria, essa lógica, permite que você faça jogadas que podem ser eficazes, mas ao mesmo tempo belas em si. Inclusive, como é o caso do Garrincha, o gosto do drible, do negaceio, né, da coisa que vai e não vai. Se dizia que o Garrincha, em certo jogo antes da Copa, ele driblou a defesa inteira, driblou o goleiro e não quis fazer o gol para voltar para driblar mais, ou seja, para perpetuar o gozo, né, antes de a resolução final. Isso é puro Macunaíma. Macunaíma também. A erótica em Macunaíma é uma erótica da evitação do orgasmo para continuar o gozo, né? Então, isso tudo tem o futebol brasileiro desenvolve. Foi nessa fresta que o futebol brasileiro protagonizou. Foi justamente num esporte competitivo e tal, que tornar-se eficaz e, ao mesmo tempo, oferecer beleza, oferecer alegria ao mundo. E isso foi o que aconteceu nesse período entre 50 e 70, né? Com a tragédia de 50, porque tinha que passar pela tragédia, para depois ser o renascimento e a consagração, tudo que passa por Pelé Garrincha e tal, né? Então, essas coisas
que fizeram com que Pasolini dissesse que o futebol pode ser jogado em poesia e em prosa, né? Em prosa é o futebol pragmático, dos passes articulados e tal, visando o gol. Em poesia são essas criações inesperadas, de jogadas espantosas, né, que nos encantam e tal. E então, no futebol contemporâneo, ele foi ficando cada vez mais prosa, ocupação dos espaços, de maneira coletiva, como um jogo de xadrez, com uma coisa assim, tático, né? Mas com momentos de poesia, como o gol do Richarlison, né? Que é uma epifania da forma, né? Aquele voleio que parece uma coisa de capoeira, mas que fica no ar, que tem uma forma perfeita em um instante, né? Já que você falou em capoeira, você acha que o fato do futebol tem como característica diferenciada em relação a outros esportes com bola, né, que são jogados com a mão, ele tem essa instabilidade por ser jogado com os pés? Porque com os pés você não tem um controle, você não pode pegar a bola, você não segura a bola, você tem que controlar a bola e lidar com a instabilidade dela. E isso já caracteriza o futebol globalmente como um esporte que tem uma singularidade em relação a outros. Mas o fato de no Brasil, a gente tem uma cultura africana, que tem essa coisa meio, né, assim, enraizada na terra, o chão batido, o terreno baldio, o futebol de várzea, essa relação do pé com a terra, que é uma coisa que é brasileira e está vinculada desde digamos assim, o contraste entre Casa Grande e Senzala, e passa pela música popular, pela dança, passa pela capoeira, e isso talvez tenha feito com que a conjunção das características intrínsecas do futebol com a cultura brasileira desce no futebol brasileiro? Eu acho que tem uma ligação muito forte à capoeira como uma linguagem que o movimento dos pés, isso que você falou, com a relação com o chão, né? E o chão acidentado, inclusive, né? Que você joga em terrenos os mais improváveis, você tem que controlar a bola, inclusive dominando a bola e dominando os acidentes do chão, né? O Chico Buarque escreveu numa crônica, acho que de uma Copa que ele comentava a Copa e tal, que havia os donos do campo e os donos da bola, e reparava crianças jogando em Paris, foi na Copa de 98, que crianças europeias se comportam taticamente, né? E elas são donas do campo, elas têm uma consciência do jogo coletivo. E as crianças árabes, africanas e tal, que ele via ali em Paris e tal, todas são donas da bola. Ou seja, elas têm habilidade com a bola e dominam a bola com todos os acidentes do terreno, né? Que criam essa capacidade de fazer os lances do drible e de pedalar e jogar a bola, jogar na nuca, fazer malabarismo com a bola e tal, né? Então, eu acho que tudo isso era uma característica. Agora, hoje em dia, os africanos foram para todas as seleções europeias têm seus negros, todas, né? Então, isso desfez aquela oposição entre europeus brancos jogando em prosa e as periferias jogando poesia. Agora, tudo isso ficou muito mais entremeado, né? O grande jogador do jogo entre Sérvia e Suíça ontem, que eu segui, vendo mais esse jogo do que o próprio jogo do Brasil, porque o jogo do Brasil, afinal, não valia muita coisa. O melhor jogador em campo chamava-se Embolo. É um jogador negro da Suíça. Aliás, os dois craques da Suíça são do Kosovo. E tinha uma briga particular, uma guerra particular entre dois jogadores do Kosovo, naturalizados suíços, contra os sérvios. É um conflito balcânico em pleno jogo da Suíça com a Sérvia e um talento africano num time como o da Suíça. Isso que mudou o panorama. E mudou agora, portanto, não existindo essa clara distinção, brancos em prosa, né, e negros mestiços em poesia, né, porque isso tudo, a seu modo, se generalizou. Nesse sentido, o Brasil perdeu uma certa prerrogativa,
que ele era o grande país mestiço, né, colonizado com uma dialética da colonização, em que ele tinha esse duplo atributo, ele era, né, ele jogava com essa ambivalência, né? Mas isso agora não é só o Brasil que tem, daí ficou o panorama mudou e ficou muito mais problemático. Até a Alemanha, né, que é um país associado a uma política de eugenia, pureza racial na época do nazismo, hoje em dia tem lá uma série de jogadores negros. Se vocês têm alguma pergunta, alguma pergunta a ser feita, Zé Miguel? Senão eu vou ler uma pergunta aqui, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Queria acabar falando do futebol justamente, e eu tenho um certo compromisso com eles de acabar um pouco antes da uma para dar tempo de ver o final do segundo tempo. Jogo. Tem uma pergunta que chegou pela internet, da Amanda Silva: como fazer com que a paixão pelo futebol seja semelhante com a relação de paixão pela literatura? Como despertar a paixão também pela literatura? Dá para competir? Dá para fazer com que a paixão pela literatura rivalize com a paixão pelo futebol, Zé Miguel? Você que está nesses dois mundos? Então, essa é uma questão bem brasileira também, né? Que é o futebol, ele teve desde os inícios ele foi baseado no fato de que ele venceu fronteiras para ocupar todos os espaços, né? Parece a música popular no conto do Machado de Assis, né? Ele era confinado no início aos clubes brancos elitistas e, no entanto, teve uma força maior que engolfou tudo isso, né? E deu a ele essa dimensão, vamos dizer, includente. Ele era excludente no princípio e ele se tornou um canal de inclusão no Brasil, porque ele trouxe negros, né, mestiços no Brasil para a cena, para o protagonismo. É o tema do livro clássico do Mário Filho, que é O Negro no Futebol Brasileiro. É sobre essa virada que o futebol produziu, né? E o Brasil não é um país onde vigore uma democracia racial, mas o futebol e a música popular são coisas que apontam para o que seria, o que poderia ser, se a sociedade brasileira tomasse para si, né, aqueles valores de inclusão e de igualdade, né, que o futebol, a seu modo, conseguiu, de certa maneira, sugerir como possibilidade, né? Que agora... E a literatura, ao contrário, nós somos um país mal letrado, né, na média. Nós somos país de uma extraordinária literatura, que foi capaz de criar uma extraordinária literatura, que tem Machado de Assis, que é justamente uma figura que nunca frequentou uma escola formal, e que, no entanto, se tornou um dos maiores escritores do seu tempo e de todos os tempos no mundo, né? E isso é um enigma brasileiro. Como é que Machado de Assis pôde, né, realizar isso? No livro Veneno Remédio, eu sugiro que, no Brasil, porque a ideia de Antônio Cândido, retomando Antônio Cândido, ele diz que a formação da literatura brasileira, né, ela se dá quando vai se criando um conjunto, sistema de autores, obras e público, que entram em relação. Isso não existia, né? Em Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII, foi se formando, criou-se uma literatura brasileira, e que Machado de Assis é o sinal de quando essa literatura está formada, né? E quem realiza isso é um negro, né? Isto é incrível, é significativo, né? Que é aquele que tinha, na verdade, a experiência da sociedade brasileira de ponta a ponta, né? Do pobre, do escravizado à elite. Machado de Assis atravessou isso de ponta a ponta. De uma maneira genial, ele foi capaz de dar um salto. Então, é nele que a formação da literatura brasileira se dá, né? De uma maneira espantosa, que faz Machado de Assis despontar como que acima de tudo. E eu dizia, no futebol também acontece isso, porque o futebol vai se formando. É um futebol inglês que é adotado, que é transformado, que cria-se uma linguagem própria, e quando essa linguagem está formada, surge Pelé, novamente um negro, né?
que dá e que também salta como Machado de Assis. Acima de tudo, é quase uma figura inexplicável e é a realização, né? Agora eu embargo a minha voz, mas em suma das coisas mais de poderosas e felizes, como Gaia Ciência, como poder pela capacidade criativa e transformadora do ser, né? Poder espiritual, e isso está ali nesses dois. E a outra é a música popular, que na verdade foi criada por esses sambistas todos numa relação com, ao mesmo tempo, com a cultura erudita, com a literatura, e num dado momento eu diria que João Gilberto, cantando canções de Tom Jobim, mas que por sua vez se alimentam do samba, que é uma criação coletiva popular brasileira e negra. É isso que nós temos, o momento em que se forma, cria essa figura de um gênio quase inabordável, Machado, Pelé e João Gilberto, né? Inexplicáveis em si mesmos, mas profundamente representativos do Brasil, no momento em que o Brasil dá um salto qualquer. Então a pergunta, né, que faz, como que a literatura pode ter esse alcance? Essa é a pergunta das perguntas, né, para o Brasil, porque, na verdade, isso diz respeito à nossa capacidade de entender a cultura no seu valor político, ou seja, a cultura como alguma coisa que seria capaz de fazer o país dar um salto social, né, um salto coletivo que passa pela educação, né? E aí eu volto ao meu colégio público lá, que era um colégio público, escola pública, né, comprometida com o Brasil, com a inclusão. Quando isto acontece, segura que não tem para ninguém. Quando isto acontece no Brasil, isso é um salto exponencial, né? No entanto, isso não é o que a gente tem visto. Nos últimos anos, a gente viu uma política de desmanche, de desmonte da cultura e de desbaratamento de qualquer concepção de educação, de cultura e tal. Então, a gente tem que sempre, como se fosse recomeçar de novo alguma coisa que nunca se... Mas eu acredito nisso, que as coisas que diz respeito à força da poética, da palavra, etc., elas têm um poder muito grande, mas sem deixar de dizer o seguinte: no Brasil também, nos últimos tempos, a palavra ela já ganhou pela música popular dos anos 60 para cá, que é, como nós falamos, alta poesia pela canção, né? Não que tudo seja, mas eu, como professor de literatura, sei o quanto que a canção ajuda o professor de literatura a fazer a ponte entre o repertório da garotada e a literatura. Não que é para substituir literatura por canção, mas saber que a canção, ela faz a ponte, quem segura as pontas no Brasil é a canção. Não só, né, porque vem da MPB e tal, mas alguma coisa muito diferente disso, que é o rap paulista, né? Mano Brown, Racionais, o disco Como Sobrevivendo no Inferno, que depois entrou para o vestibular da Unicamp, e o livro, as letras saíram escritas, né? Como um livro, né? Com uma introdução do Acauã Oliveira, que é uma introdução, quer dizer, muito bacana sobre isso, quer dizer, rap da periferia vindo para ser alta literatura, né? Quer dizer, se a gente usar ainda essa expressão, mas fazendo essas pontes. Emicida fazendo o seu show no Teatro Municipal, que pode ser encontrado na Netflix, no filme Amarelo, né? Tudo é para ontem, né? E onde tem o show, e ao mesmo tempo ele faz toda uma consideração sobre a cultura, sobre as margens, sobre a negritude, isso, e os movimentos, e as expressões, tanto individuais como coletivas, que ficaram marginalizadas, que ele traz para o centro, no mesmo Teatro Municipal, onde teve a Semana de Arte Moderna, e, portanto, ele afirma uma tomada de lugar por aqueles que estavam excluídos do Teatro Municipal, mas consagra o Teatro Municipal como espaço público, não é, de todos, e, ao mesmo tempo, homenageia Mário de Andrade e Oswald de Andrade, o modernismo de 22. Emicida faz isso. Essas coisas nos dão muita esperança. Manuel, vocês todos aqui, e a pessoa que fez essa pergunta, né? Porque a salvação no Brasil, da nossa droga, porque o Brasil é uma droga,
né? Que é capaz de ir ao mais terrível e do mais sublime. É isso que nós temos vivido. Mas que tem uma vitalidade interna que é essa capacidade de permear, né? Nuno Ramos tem razão. Quem viu Pelé jogar conserva essa esperança, esse sentido de utópico de que o não lugar da utopia vai se realizar diante de nós. E aproveitando, Exatamente. dediquemos este programa, este encontro ao Rei Pelé. Né? Exatamente. Zé Miguel Wisnik, muito obrigado pela presença aqui, fechando com chave de ouro o Segundas Intenções desse ano. A gente só volta a ter encontros, seja aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobo, seja na Biblioteca de São Paulo, em 2023. Então, agradeço a atenção de quem nos seguiu pelo Facebook, quem esteve aqui presente na biblioteca. A gente está com o público aqui na biblioteca, mas queremos mais gente presente nas bibliotecas, aqui e na de São Paulo, porque é sempre mais gostoso, né? Interagir com as pessoas, assim, ver o rosto das pessoas. Eu adorei essas pessoas que estão aqui, o modo como a gente conversou pelo olhar, né? Esse tempo. Zé Miguel, muito obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. É música para os nossos olhos e ouvidos. Um grande abraço. Obrigado, Manuel.